Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 1. Palavra forte, porque aqui existem algumas coisas que são interessantes. Jesus tinha um amigo. Lázaro era seu amigo. Era alguém que Jesus amava. É interessante que o subtítulo aqui do capítulo, ele diz, na minha Bíblia, a morte do amigo Lázaro. Estamos falando de alguém que tinha um lugar especial no coração de Jesus. E a notícia impactou Jesus, mas não o surpreendeu. Presta bem atenção. A notícia impactou, mas não surpreendeu. Jesus, quando ouve a notícia que Lázaro estava doente, era uma notícia que aparentemente dava tempo de ser interrompida, porque se estava doente, Jesus poderia curá-lo. A bem da verdade, estavam acostumados todos a verem Jesus operando, transformando, ressuscitando, dando voz, expelindo demônios, removendo lepras, colocando o osso no lugar, fazendo com que cego pudesse enxergar, paralítico levantando. A coisa estava instalada, irmãos. Havia um grande movimento. Jesus estava chacoalhando. Estava no ápice da operação de milagres, maravilhas. E o que seria então uma doença intercorrendo a vida de um amigo? Não seria nada. Mas o texto diz que, quando ele recebe a notícia, Jesus ainda permanece mais 2 dias naquele lugar. E essa notícia, penso eu, que causa estranheza para quem está do outro lado, porque a grande realidade é que quando nós temos alguém que pode ser uma ponta de esperança, nós criamos muita expectativa. E eu quero que você hoje tenha uma visão diferente aqui desse texto, porque normalmente nós somos tendenciosos a crucificar Marta, porque ela faz uma pergunta. Na verdade, ela não faz uma pergunta, né? Ela faz uma afirmação capciosa e ela diz, olha, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela não pergunta, ela afirma. E isso é grandioso porque isso me faz entender que ela conhecia. Na verdade, eles conheciam a autoridade, o senhorio e o governo de Jesus. Em outras palavras, ela também diz, bom, acho que você chegou atrasado para a notícia. A notícia chegou a tempo de você reverter, porém, eu acho que você chegou um pouquinho atrasado. Jesus olha para ela e ele diz, olha, eu acho que você deve estar parafraseando, tá? Eu acho que ele deve ter pensado assim, eu acho que você está me confundindo com alguém. Porque, diante de uma afirmação dessa, quem você deve estar pensando que eu sou? Agora, eu não queria que você olhasse com um olhar crucificador para essa querida mulher que estava enlutada. Porque quando estamos num ambiente de dor e num cenário de dor, normalmente nós desconhecemos quem somos. E diante de uma circunstância que ela sabia que poderia ter sido interrompida, ela diz, olha, poxa, se o Senhor estivesse aqui, o Senhor não teria morrido, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus diz para ela, olha, mas eu sei que, mesmo agora, seja o que for que pedirdes a Deus, Ele te dará. E Jesus então assegurou-lhe, o teu irmão ressuscitará. Presta atenção nisso aqui. O teu irmão ressuscitará. E o verso 25 diz, esclareceu Jesus para ela, porque ela diz, olha, eu sei que ele vai ressuscitar. Presta atenção aqui em 2 palavras, ressuscitar e ressurreição. Jesus estava falando para ela da ressuscitação. Jesus não estava falando para ela nesse momento acerca de ressurreição. E quando nós estamos diante daquele que é o autor da vida, nós precisamos prestar atenção nas respostas que ele nos dá. Porque diante dos fatos, nós queremos
impressionar Jesus com os sentimentos que nós estamos com o nosso coração cheio. E ela diz: eu sei, porque eu sei diante de quem eu estou. E eu sei que ele, naquele grande dia, ele vai ressuscitar. Aí ele diz: olha, eu sou a ressurreição. Porém, você não está prestando atenção na conversa. Ressurreição está ligado a algo diferente de ressuscitação. E aí eu penso que para os discípulos começa a incógnita. Porque Jesus diz para eles que o amigo Lázaro estava dormindo. E eles ficam naquela condição, olhando, meio que confusos, dormindo, vai despertar do sono. E de repente Jesus diz: não, não é sono, ele está morto. Jesus estava então preparando o coração daqueles homens para serem impactados com algo que eles ainda não tinham visto. Ele disse: vocês estão caminhando do lado de quem é a vida e a ressurreição, mas vocês vão ter a oportunidade de presenciar a ressuscitação. Vocês vão ver um milagre extraordinário, mas isso de fato já é um protótipo do que vocês vão ter que lidar daqui a pouco tempo, porque está chegando a minha hora. Vocês vão ter que aprender a lidar com esses cenários difíceis. E, em outras palavras, Jesus estava dizendo: vão se acostumando com esse ambiente, porque da mesma maneira que aconteceu com Lázaro, daqui a pouco tempo vocês verão acontecendo comigo. Irmãos, eu não sei se vocês estão entendendo isso, mas Jesus vai estreitando essa conversa e ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Ele pausa e gasta tempo conversando com alguém que precisava entender. E por outro lado, eu olho para essa querida mulher e eu penso: ora, às vezes nós queremos condenar determinadas posturas de pessoas, mas pasme, se você tivesse um amigo, um melhor amigo como Jesus, você não encheria o seu coração de expectativa? O coraçãozinho dela estava cheio de expectativa. Ela pensou: a notícia vai chegar, e da mesma maneira que chegar lá, ele vai vir com quem está entregando a notícia. E pasme, quando o mensageiro vai e volta sozinho, é um momento da tensão, porque o mensageiro foi. E a realidade é que quando o mensageiro vai, esperamos a resposta da mensagem. E a resposta da mensagem, eu penso: e aí? Falou com ele? Deu a notícia? Entregou? Mas e aí? Qual foi a posição? Olha, eu entreguei a notícia. Aquela mulher ficou do lado de cá, esperando. Penso que olhando no relógio, vendo a hora, vendo o tempo, vendo os minutos. Passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias. E é aqui que eu preciso que você entenda. Muitas das vezes nós estamos assim, quando nós entregamos algumas mensagens para Deus, e que os mensageiros não são pessoas que nós pedimos para falar alguma coisa para Ele, mas nós mesmos assinamos aquelas cartinhas, nós mesmos endereçamos algumas orações a Ele, dobramos o nosso joelho, mandamos a mensagem e ficamos esperando a resposta da mensagem. E quando a resposta da mensagem se perde no vácuo do tempo, é aí o grande lance do Evangelho. Porque a mensagem se perde no vácuo do tempo e nós começamos a medir e achar e a pensar que: será que ele se esqueceu de mim? Será que ele não está vendo?
não está percebendo. E muitas das vezes não falamos determinadas frases a Jesus porque o nosso coração está totalmente incrédulo. Não, ela conhecia Jesus. Eu não acredito que foi uma fala incrédula, foi uma fala carregada de dor, de luto, de agonia. Ela foi atravessada por um golpe da decepção, pelo golpe da espera. E quanto mais tempo esperamos, mais expectativa criamos. E o vácuo vai aumentando e nós ficamos aguardando, esperando para ver o que vai acontecer. E tudo bem, Jesus chega. Outra expectativa, o que será que vai acontecer? Porque Jesus disse para ela: querida, você não está talvez entendendo a minha fala. Eu vou ressuscitar. Ressuscitar é fazer levantar. Eu vou mudar essa situação e vai ser agora. Escute, você está com fé para crer que Ele ressuscitará, que haverá ressurreição. Mas eu vim aqui te dizer que é hoje. Eu vim aqui por essa palavra dizer para você, eu não sei como que você está aqui, se você está como Marta, se você está como Lázaro, se você está como os espectadores, acompanhando quem está sofrendo. Eu não sei qual é a tua situação, mas eu vim aqui te dizer o seguinte: eu nunca vi alguém enviar uma mensagem para Jesus e não ter resposta. Eu vim aqui te dizer, tranquiliza o seu coração. Tranquiliza, o vácuo não é ausência de presença. O vácuo é para que a magnitude do milagre e a proporção seja ainda muito maior do que o que você imagina. O silêncio não é porque Ele não está vendo a tua dor ou Ele está te ignorando. O silêncio é para você confiar. O vácuo da espera é o teste da confiança. A situação mais difícil para nós não é quando nós dobramos o nosso joelho e endereçamos as orações. É a espera da resposta. E é na espera da resposta que tem muita gente se perdendo. É na espera da resposta que o inimigo, que as pessoas pensem. Imagine quando Jesus chega, e Ele chega com um grupo. Deve ter sido muito rápido o movimento na casa onde estavam então ali as pessoas que estavam ali junto com aquele povo que estava diante daquele luto. E eu imagino que a resposta, o comentário foi muito veloz. Olha, está chegando aí alguém, está chegando Jesus, está chegando aquele que é o operador de milagres. E eu imagino ali uma grande condição de comunicação, uns dizendo: mas ué, não era ele o amigo? Ele deixou o amigo morrer? E outros dizendo: mas agora já chegou atrasado, tem muito tempo, não tem mais o que ser feito. Por quê? Porque Jesus chega no período da putrefação. O corpo já estava putreficado, já estava num estágio avançado de decomposição. Estamos falando não é de um corpo que estava como dormindo, estamos falando de um corpo que já estava liberando gases. Quem trabalha na área da saúde aí sabe que eu não estou inventando. Já estava num período que não tinha muito o que se fazer, humanamente falando. Aos olhos de pessoas naturais como eu e você, quarto dia é impossível. E aí Jesus, Ele no vácuo da espera, Ele diz: olha Marta, você precisa entender que a minha agenda não é a agenda de vocês. Entende? Não queira me colocar dentro de uma condição limitada. Por quê? Porque o homem vê de uma maneira e eu opero de outra. Normalmente nós queremos colocar
você está agoniada porque não sabe qual vai ser a minha reação. Não, eu não estou te perguntando se você acredita, porque quando eu chego para fazer, grava isso aqui, quando eu chego para fazer, é independente daquilo que você acredita, porque eu não sou comprometido com aquilo que você acha, eu sou comprometido com a minha palavra e com os planos do meu Pai. Se o meu Pai tem palavra de ressuscitação para esse homem, vai acontecer, Marta. Olha, você não está entendendo. Guarda teu coraçãozinho, guarda teu coração, acalma os ânimos. Por quê? Porque você está sentenciando aquilo que não foi o que eu ouvi do meu Pai. Você não estava no ambiente em que eu estava quando o meu Pai disse: vai lá e manda ele sair de dentro daquele túmulo. Por isso nós precisamos ser espirituais ao ponto de olhar o corpo decomposto, de olhar a situação caótica. Eu vim aqui te dizer, pode estar no nível em que estiver as áreas da sua vida, pode estar no nível que estiver as condições da sua vida. Jesus não está preocupado com o estágio, com o cheiro. Jesus está preocupado com aquilo que é a verdade da palavra dele. E a palavra era a palavra de ressuscitação. Ainda não chegou a hora, tem obra para fazer. Lázaro será uma carta ambulante na terra. Lázaro será o meu plano. Lázaro vai ser um testemunho, porque vão olhar para ele e vão dizer: quem era aquele ali? Era o defunto? Quem era aquele ali? É o defunto, aquele que estava cheirando mal, é aquele mesmo irmão de quem? De Marta e Maria, mas ele não estava morto. Jesus, ele chega no tempo certo para causar confusão aos seus inimigos, aos meus inimigos, aos espectadores que ficam aguardando as notícias erradas chegarem ao nosso respeito. Jesus estava dizendo: vai chegar o momento em que ele vai ressuscitar no último dia. Mas hoje, Marta, hoje, Marta, se você crer, você vai ver a minha glória. Se você crer, você vai ver maravilhas ainda muito maior. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei se o teu caso é o Lázaro no primeiro dia, eu não sei se o teu caso é a notícia que ainda não chegou, eu não sei se no teu caso é a resposta que ainda não veio, mas eu sei te falar uma coisa: existe alguém que está aqui nessa igreja, o nome dele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele está sentado no trono de glória. Ele tem em suas mãos o governo, ele tem a terra por estrado dos seus pés, e ele vai pisar, ele vai pisar, ele vai pisar, ele vai pisar no cenário de morte, ele vai pisar, e ainda que esteja morto, vai ter que ressuscitar, e ainda que esteja morto, vai ter que ressuscitar. Escute, Elédio Ré, verso 33, está escrito: sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se. Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se. Jesus se indignou. Indignar é ficar bravo. Ele fica bravo quando nós o interrompemos com a nossa incredulidade. Escute, o problema não é a dor, é a resposta que damos da incredulidade. O problema não é o caos enfrentado. O problema não são as circunstâncias que nós estamos vivendo.
O problema é o que falamos diante de quem falamos. Existem determinadas falas que não podem ser ditas mediante a quem estamos. Porque uma fala errada diante da pessoa certa pode comprometer o nosso futuro. Tem muita gente diante da pessoa certa, comprometendo o futuro com falas erradas. Preste atenção quando você estiver diante de pessoas certas. E aqui o texto diz que ele se indigna, mas ele se compadece. Ele se indigna, mas ele olha com um olhar de compaixão. E o versículo 34 diz: onde o colocastes? Nesse momento eu percebo que Jesus deve ter pensado: conversar com vivo dá muito trabalho. Vivo cansa. Você já reparou? Conversar com um endemoniado, conversar com alguém que está quebrado, mas conversar com vivo dá trabalho, porque vivo quer argumentar com aquele que já perdeu os pés na terra há muito tempo. Sabe qual é a palavra para você aqui? Tão somente caminhe na terra, mas com o teu coração morto para esse lugar. E como eu morro para a terra? Eu morro para a terra quando eu tenho uma vida com Deus no céu. Está comigo? Jesus olha para ela e diz: aonde que vocês colocaram? Eu prefiro ir lá. Vou lá. E então, Jesus vai encontrar-se com o morto. E eles indicaram-lhe: Senhor, vem e vê. E aí quando Jesus vê, o texto diz: Jesus chorou. Você consegue imaginar essa cena? Eu já tentei milhares de vezes imaginar essa cena de Jesus chorando. Porque quando o versículo fala, percebe que é só essas duas palavras: Jesus chorou, ponto. Eu imagino um choro que não foi um choro de descer uma lágrima. Eu não imagino um choro de alguém que está, sabe, tentando esconder uma lágrimazinha. Não. Eu imagino um choro. Aquele choro que vem do interior. E então os judeus comentaram: vede como ele o amava. Mas alguns deles questionaram: não poderia este homem que abriu os olhos do cego ter evitado que o seu amigo morresse? Percebe que às vezes a pressão das pessoas que estão do lado de fora e ao nosso redor é muito mais cruel conosco do que a dor que nós estamos sentindo? As pessoas não têm misericórdia. Quando elas nos veem numa situação ruim, e elas olham e dizem: mas você não é crente? Mas todo domingo você não está na igreja? Como que a sua vida está desse jeito? E o texto diz que, então novamente Jesus se indigna em espírito. Percebe? E comovido dirigiu-se ao sepulcro. E era uma gruta na rocha com uma pedra fechada, fechando a entrada. E determinou Jesus: tirai a pedra. Tirem a pedra. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: tira aquilo que eu não coloquei. Tira aquilo que não tem a ver com aquilo que eu disse. Eu não mexo em coisas que vocês mexeram. Eu não coloco a minha mão em obstruções que vocês causaram. Se foram obstruções causadas por vocês,
deem o jeito de vocês tirarem. Escute, às vezes a gente quer que Jesus resolva as nossas causas, nossa vida sentimental, nossa vida espiritual, a nossa vida financeira, seja lá quais forem. E Jesus está dizendo aqui por essa palavra o seguinte: tem um vácuo onde você precisa de uma resposta. Tem um cenário de alguém que está morto. Tem um outro cenário de pessoas que estão cobrando de ver o feito ou o fazer de Jesus. Por uma outra ótica, tem a obstrução de colocarmos uma pedra. E às vezes a gente quer que Jesus resolva situações que nem nós temos a coragem de colocar a mão. Se ele disse, haverá de ressuscitar, ele estava dizendo, eu vou resolver. Mas aquilo que vocês colocaram no meio do caminho, resolvam vocês. Eu preciso que você hoje tenha coragem de caçar nas áreas que você precisa que alguma coisa aconteça. E tenha coragem de dizer, olha, tem essa pedra aqui. Eu preciso que a minha vida com Deus mude. Qual foi a pedra que você colocou? A pedra da incredulidade? Foi a pedra da falta de fé? Foi a pedra de dizer, não, eu vou caminhar só de vez em quando? Está muito cedo para ter um compromisso? A pedra de quê? A pedra da compulsividade? A pedra do desequilíbrio emocional? A pedra da contenda, porque é alguém contendeiro, que não é morto, que quer que Jesus trabalhe no meio da parentela, mas contamina ela. Que quer que Jesus transforme os gadarenos, mas quando está no meio dele, se faz como ele. Quer que Jesus rebente a corrente dos acorrentados, você andando com uma corrente no seu pé. Jesus estava dizendo, eu cheguei para resolver, mas aquilo que não compete ao que eu tenho que fazer, eu não vou fazer. Tira a pedra. Tira a pedra. Como eu tiro pedra? Identificando quais. Não chega diante daquele que é o autor da vida com pedras de bloqueio, sem coragem de dizer para ele quais pedras você colocou. Pedra da frieza, pedra do vício, pedra do engano, pedra da vontade de viver uma vida libertina. Eu não sei. Pedra de viver um evangelho sem compromisso, eu não sei qual é. E você quer que Jesus tenha aliança com você, mas não quer ter aliança com Ele. Ele é um Deus de aliança. E o texto diz, era uma gruta, na rocha com uma pedra fechando a tampa. Tira a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido. Olha ela de novo. Cheira mal. Ela está preocupada com o cheiro. Jesus estava preocupado em dar vida ao defunto. De novo, ela interrompe. Já se passaram 4 dias. Em outras palavras, ela está dizendo, já foi. Está fedendo. Tem certeza? Encorajou-a Jesus. Eu não te falei? Se você crê, olha isso aqui, irmãos. Eu não te falei que se creres, você verás a glória de Deus? Marta, esquece a condição, esquece o cheiro. Você não está entendendo? Que o que eu preciso hoje é que você apenas creia. Eu vim aqui te dizer por essa palavra, eu não estou perguntando como está. Eu estou aqui te dizendo, creia. Remova a pedra das palavras que foram ditas na hora
da operação de milagre. Está comigo? Quando estamos pressionados, acuados, tensionados, somos tendenciosos a dar forma àquilo que Deus nunca falou. Para de dar forma a quem o Senhor quer que você deixe escondido, ou que nunca tenha a oportunidade de pisar na terra. Para de dar forma às assombrações que estão só dentro da tua mente. Ele disse, ela disse, cheira mal. Já tem 4 dias. Você quer ressurreição ou você quer ficar discutindo? A pedra da discussão, está comigo? Fica acordado porque eu já estou terminando. Queremos discutir a pedra da discussão. Fica na hora da discussão, libera um monte de coisa. E depois vem para a igreja. Deu um monte de vida a espíritos malignos. Dentro de casa liberou um monte de palavras terríveis. E Jesus está falando, mas ainda ontem tu me enviou uma mensagem. No vácuo você falou como louca, como louco. No vácuo da espera deu forma a monstros. No vácuo da espera deu fôlego aquilo que era só uma imaginação. E eu estou aqui para resolver. Entre na igreja com a certeza de que a igreja é um lugar de resposta. E a palavra está dizendo nessa noite, conversas sinceras podem muitas das vezes estar sendo ouvida por Jesus, mas também sendo ouvida pelo inimigo. E existem muitas coisas na nossa vida que estão atrapalhadas, que estão embaraçadas, porque no momento da nossa agonia nós falamos algumas coisas. E a palavra é, tire a pedra. Encorajou a Jesus. Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. Preste bem atenção, ele estava deitado e Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu. Agora, isso aqui é forte. Eu fico me perguntando, por que ali não houve uma oração, dizendo, meu Deus, meu amigo está morto, e eu estou diante dele, algumas pessoas estão falando algumas coisas, tu pode ressuscitá-lo? Não, o texto diz que ele olha para o céu, e ele agradece. Tem uma palavra para você aqui hoje. Diante dos defuntos da sua vida, da minha vida, levante os olhos para o céu. Ao invés de orar para ele resolver, ore para agradecer. Ele diz, Pai, te dou graça, porque tu me ouviu com o defunto lá dentro. Lembra que eu falei que conversar com o vivo dá muito trabalho? Tu me ouviu. E quando tu me ouve, até aqueles que estão mortos precisam me ouvir. Vivo tem muita vontade, defunto não. Não tem para onde o defunto ir, ele já está morto. Qual é a postura do defunto quando escuta a voz da vida? Obedecer. O defunto não fica lá dentro, estou fedendo. O defunto ouve e obedece. Há uma palavra de Deus para você aqui hoje. Jesus não quer gastar tempo conversando com você. Jesus quer endereçar uma palavra para os defuntos da sua vida. Não atrapalhe.
Quando ele disser: venha para fora. Labaraba de ouvir sai. Eu estou falando bem calminho para você entender que Jesus já conversou demais com você. Diante dos fatos, ele só precisa de 2 pessoas: o defunto para obedecer e Deus para agradecer. Lázaro, os vivos aqui fora estão me dando muito trabalho. Vem para fora. Quero que você entenda o seguinte: para de conversar com os vivos que estão te dando trabalho. Para de gastar seu latim com quem não está crendo no que você está falando. Você está falando, mas eu orei, eu falei. Para. Deixa que Jesus vai falar com o defunto para você. Não gasta seu latim falando com o desviado. Não gasta seu latim falando com o espírito que está tentando falir. Não gasta seu latim com aquele grupo de gente incrédula. Não gasta seu latim com quem está te dando trabalho dentro do casamento. Só levanta a tua mão diante do defunto. Levanta a sua mãozinha e diz: Pai, graças te dou, porque tu me ouvistes. Quando você falar isso, a única coisa que você tem que fazer é: Lázaro, eu estou aqui do lado de fora. Todos terão que ver o meu Lázaro vindo para fora. Cante um cântico de gratidão. Ainda que esteja morto, viverá. Mas está cheirando mal, mas está putrificado. Jesus chegou, e quando Jesus chega, larvas retrocedem. Carne que está em putrefação tem que obedecer. O dono da vida chegou. O autor da vida está entrando no cemitério. Causou um espetáculo espiritual. E digo mais: se não chama especificamente Lázaro, porque defuntos são obedientes, é possível que vários defuntos saíssem. Então tinha que ser específico: Lázaro, porque se ele fala venha para fora, poderia vir 1, 2, 3, 4, mas ele disse: Lázaro, minha chegada aqui hoje tem endereço. Minha chegada aqui hoje tem um nome específico. Vim para operar milagres, e o milagre hoje é na tua vida. Eu não te falei que se tu creres, tu iria ver a obra ainda maior. Está perdendo muito tempo reclamando, está perdendo muito tempo murmurando, está perdendo muito tempo se justificando, está perdendo muito tempo dando forma ao inimigo, está perdendo muito tempo criando reino dividido, está perdendo muito tempo com a boca cheia de incredulidade. Eu vim aqui por essa palavra te dizer: tu quer ver alguém ressuscitar? Então abra a tua boca e diga: e a fé, obrigado, porque tu me ouvistes, tu me ouvistes, tu me ouviste. Nessa igreja, tu está me ouvindo. Lázaro! Lázaro! Vem para fora. De novo. E agora eu fecho. O verso 44 diz: então o homem que havia morrido saiu da gruta
tendo os pés e as mãos atados com faixas. Preste atenção. Pés e mãos atados com faixas de linho e rosto envolto com pano. Jesus orientou: retirai as faixas dele e deixai-o seguir. Mais uma vez ele diz: coloquem, tirem o que vocês colocaram. Vocês colocaram ataduras, vocês colocaram faixas nas mãos e nos pés e no rosto. Não tem a ver comigo. Coloquem a mão e tirem as faixas. Encerro para você entender o seguinte: quando o defunto sair, você e eu muitas das vezes colocamos faixas. Percebe as faixas? Mãos e pés. Impossível o ressurreto andar com mãos e pés amarrados. Ele disse: meu milagre ambulante vai começar a caminhar aqui, nessa região, e vocês enfaixaram mão e pé. Tem muito Lázaro que já saiu do túmulo, mas está preso no que você colocou. Como? Palavras ditas, circunstâncias, no momento da dor, entrou em concordância, e a Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu, e aonde houver um ou dois reunidos em meu nome, ali eu estarei. E tem gente ligando derrota com derrotado. Alguém pode ter dito: é impossível Deus fazer a obra. Menina, quem sabe daqui a algum tempo. Quem sabe daqui a algum tempo não. Quem sabe agora. Não entra em acordo com aquilo que não foi Deus que disse, porque você liga na terra e liga no céu. Então tem Lázaro que está querendo andar pela terra, mas está preso no que você atou. E hoje há uma palavra de Deus para você: atou, desata. Eu não quero mais esse ministério. Desata. Desata. Eu acho que não vai dar para mim. Desata. Eu não quero mais esse casamento. Desata. Jesus está dizendo: Lázaro já saiu, mas vocês estão atrapalhando dele andar. Vai lá e tira as faixas. Tira as faixas da mão e tira as faixas do pé. E tira esse pano que está envolto da cabeça, porque só vai depender de vocês. Não sufoque meu Lázaro. Há uma palavra aqui hoje. Corre para a tua casa. Quando você chegar desse culto tem que ser racional. Você tem que saber o que está sendo dito aqui. Não é você ficar falando em língua e se distribuindo, que isso aí não vai mudar a tua vida não. O que vai mudar a tua vida é palavra consciente. Chega em casa, pega ali, pega a tua lista, diz: Senhor, qual foi a pedra que eu botei? A pedra do ódio, a pedra da mágoa, a pedra da ira, a pedra da inconformidade. Botei. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar as faixas. Deus, naquele dia eu falei isso. Teu Lázaro vai estar prontinho para começar a andar. Aí vão falar assim: quem é aquele? Aquele é o Lázaro. Quem? Aquele que estava morto? Ele estava, mas ele ressuscitou. Você pode se colocar de pé? Rabarabadjoviasai. Rabarabadjogiandarabarabarabarabajoviasai. 2 minutos. Fecha os seus olhos. Você precisa ter consciência. Agora, consciência. Vai fazer o teu deverzinho de casa. Vai buchar na memória e vai falar: quando eu chegar em casa, o negócio vai ser diferente, pastora Magali. Vou arrancar as faixas da mão, vou arrancar as tiras do pé, e tem pedra para também tirar, e vai dar tudo certo. Meu Lázaro vai andar.
Não vai ser dessa vez que vão matar quem Jesus disse que era para viver. Abba, essa palavra é forte, profunda e poderosa. Ela provoca algo extraordinário na terra. Ela fende. Ah, Senhor, ela está fendendo a terra. E nós estamos em acordo com ela. E se colocamos faixa, nós estamos aqui, rendidos. Nós vamos assumirmos a responsabilidade de arrancarmos. E nós vamos ver o nosso Lázaro essa semana andando. Nós vamos ver ele andar. Nós vamos ver ele andar. Nós vamos ver. Ele vai passear no nosso meio. Porque ainda que esteja morto, viverá. Por isso essa palavra, debaixo de muito temor, nós te pedimos, tenha misericórdia daquilo que foi dito, tenha misericórdia das orações de incrédulos, Senhor. Quantas vezes fazemos orações de incrédulos? Nós achamos que estamos te impressionando com a nossa dor, mas só estamos colocando para fora a oração de incredulidade. Tenha misericórdia de nós, porque nós estamos aqui hoje para refazer o nosso caminho e estamos prontos para vermos o nosso Lázaro vindo para fora. Você pode dizer amém comigo? Você pode dizer: Senhor, eu creio nessa palavra. Você pode dizer: obrigado, Jesus, porque tu me ouvistes. Você pode aplaudir a Jesus? Não tenha medo de deixar o seu Lázaro correr. Cutuca o crente que está ao seu lado e diga: não tenha medo de deixar o seu Lázaro correr.